E aí, pessoal, tudo certo? Olha, eu sei que legislação tributária, especialmente com foco na SEBRASP, pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas fica tranquilo, porque hoje a gente vai descomplicar isso. A gente vai direto ao ponto, naquilo que a banca ama cobrar, nos detalhes que fazem toda a diferença. O nosso foco aqui é um só, né? Gabaritar essa prova. Então, vamos nessa? A ideia é que, ao final deste nosso bate-papo, todo mundo saia daqui com um verdadeiro mapa da mina na mão, sabendo quais são os tópicos quentes e, o mais importante, como fugir daquelas pegadinhas clássicas que a SEBRASP adora colocar na prova. Bora mergulhar de cabeça nisso? Bom, para começar, vamos direto na base de tudo. De onde, afinal, vêm as regras do jogo tributário? É o que a gente chama de fontes do direito tributário. Entender essa estrutura é o primeiro passo, é o alicerce para não se perder lá na frente. É fundamental. Olha só, de forma bem direta, o direito tributário tem duas grandes origens, duas fontes, as materiais e as formais. E dentro das formais, a gente ainda tem uma subdivisão, as primárias e as secundárias. Parece complexo, mas não é. E entender essa divisão é a chave para matar um monte de questão de prova. Vamos ver cada uma delas agora. Certo. Essa distinção aqui, pessoal, é crucial. Pense assim, a fonte material é o que acontece na vida real, sabe? É o fato. Vendeu um produto, recebeu aluguel, ganhou na loteria. Isso é a fonte material. Já a fonte formal é o mundo do papel. É a lei, a norma que olha para esse fato e diz, opa, isso aqui gera um imposto. Então é simples. De um lado o fato, do outro a regra que incide sobre ele. Agora, atenção máxima aqui. Foco total. A SEBRASP simplesmente adora cobrar a diferença entre fonte formal primária e secundária. O macete para nunca mais errar é este. As fontes primárias, elas inovam no ordenamento jurídico. Elas criam direitos e obrigações do zero. Pensa na lei, por exemplo. Já as fontes secundárias, elas não inovam. A função delas é só detalhar, explicar, regulamentar algo que já foi criado pela fonte primária. Um decreto, por exemplo. Guardem bem esses dois verbos. Inovar versus detalhar. Isso resolve a questão. E já que a gente falou em decreto, pronto, chegamos numa das pegadinhas mais clássicas de todas as provas. Porque na teoria existe toda uma discussão se os decretos seriam fontes primárias ou secundárias. Afinal, alguns deles podem até alterar alíquotas, o que parece uma inovação, né? E aí, o que a gente faz na hora da prova? A resposta é, para fins de concurso, a regra de ouro, a bola de segurança, é considerar os decretos como fontes secundárias. E ponto final. É esse o entendimento que prevalece e que a SEBRASP vai cobrar. Então, na dúvida, marca a secundária e corre para o abraço. A chance de ser diferente disso é mínima, só se a questão trouxer um cenário muito específico. Beleza, entendemos as fontes. Agora vamos para o próximo passo lógico, a hierarquia. Porque no direito as coisas não são uma bagunça, né? Nem toda norma tem o mesmo peso, a mesma força. Existe uma ordem, uma verdadeira pirâmide de poder. E saber quem está lá no topo é simplesmente fundamental. E no topo dessa pirâmide, reinando absoluta sobre todo o sistema jurídico, está ela, a nossa Constituição Federal. Ela é a lei maior, a chefe de todas as chefonas. Nada está acima dela. E o que isso significa na prática, para a gente que está estudando para concurso? Significa que absolutamente qualquer norma tributária, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, até uma simples portaria, tudo mesmo tem que estar de acordo com a Constituição. Se bater de frente, a norma de baixo é considerada inconstitucional, ou seja, inválida. E a SEBRASP adora isso. Ela vai te dar um caso de uma lei municipal que parece toda certinha, mas que viola um princípio lá da Constituição. Tem que ficar muito ligado nisso. Agora vamos para um daqueles pontos que a SEBRASP cobra a literalidade, o decoreba puro da lei. A pergunta é, o que exatamente o Código Tributário Nacional, o famoso CTN, considera como sendo legislação tributária? A resposta está lá, cravada no artigo 96. A atenção total nessa lista, pessoal. Segundo o artigo 96 do CTN, a expressão legislação tributária compreende exatamente estes 4 itens: leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. A banca vai tentar te confundir, vai colocar a alternativa costumes, jurisprudência, doutrina. Tá tudo errado. A lista é essa, fechadinha, é para memorizar mesmo. Vamos fazer um teste rápido aqui, bem no estilo SEBRASP. Certo ou errado? A afirmação é a seguinte: os decretos podem ser considerados legislação tributária para os efeitos do CTN. E aí, certo ou errado? Pensa rápido aí. Certíssimo! A resposta é certo. E por quê?
Simplesmente porque os decretos estão lá, escritos com todas as letras no artigo 96 do CTN, como um dos componentes da legislação tributária. É a aplicação pura e simples da lei, sem mistério. Ok, então a gente já sabe o que é a legislação. Mas, a partir de quando uma lei começa a valer e onde ela vale? No país todo? Só no Estado? É isso que a gente vai ver agora falando de vigência e aplicação da lei. Olha, aqui a gente tem uma trinca de conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são. E as bancas amam essa confusão. Vamos lá. Validade é tipo a certidão de nascimento da lei, sabe? Ela foi criada do jeito certo? Ok, então é válida. Vigência é quando ela entra em campo para jogar, quando ela começa a poder produzir efeitos. E eficácia é se na prática, no mundo real, ela está mesmo produzindo os efeitos que deveria. Fiquem ligados nessas diferenças. Beleza. E sobre o local onde a lei se aplica? A regra geral é o princípio da territorialidade. É bem intuitivo. A lei do Brasil vale no Brasil. A lei do Estado de São Paulo vale em São Paulo. Simples. Só que a Sebrasp raramente cobra a regra, né? Ela quer saber da exceção. E a exceção aqui é a extraterritorialidade, que está lá no artigo 102 do CTN. Isso acontece, por exemplo, em convênios. É aqui que o examinador te pega. Foco total nessa exceção. Agora a gente chega num tópico super importante e um pouco mais técnico. O que fazer quando a lei não é clara? Ou pior, e quando a lei não fala nada sobre um assunto? Quando existe uma lacuna, um buraco, como é que a gente resolve isso? Então, se a lei fica em silêncio, o CTN, lá no artigo 108, dá a receita do bolo. E atenção, tem que seguir a ordem, é uma sequência obrigatória. Primeiro, usa-se a analogia. Não deu certo? Vai para os princípios gerais de direito tributário. Depois, princípios gerais de direito público. E, por último, a equidade. A banca vai com certeza tentar misturar essa ordem para te confundir. É para decorar essa sequência na ordem certinha. Beleza, a gente viu o que fazer quando a lei não fala nada. Agora, vamos para o extremo oposto. Quando a lei fala e fala de um jeito que não admite outra interpretação. Existem situações específicas em que o artigo 111 do CTN manda a gente interpretar a lei de forma literal. Ou seja, é ao pé da letra. O que está escrito é o que vale, e ponto. E, pessoal, isso não cai, isso despenca em prova. E aqui está o trio parada dura da interpretação literal. Isso aqui tem que estar na ponta da língua no dia da prova. A interpretação é literal para, primeiro, suspensão ou exclusão do crédito tributário. Segundo, outorga de isenção. E terceiro, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Desses três casos, sem choro nem vela, a interpretação é sempre, sempre literal. Não tem exceção. E esse ponto aqui da isenção é a armadilha perfeita. É muito comum a gente pensar, vou usar um princípio aqui para beneficiar o contribuinte e ampliar essa isenção. Erradíssimo. O CTN proíbe isso. Pensa que a isenção é um benefício, uma exceção à regra de pagar imposto. Por isso, ela só vale exatamente para aquilo que a lei descreveu. Nem 1 milímetro a mais, nem a menos. Bom, pessoal, passamos aqui pelos pontos mais estratégicos de legislação tributária com foco total na Sebrasp. Cobrimos o que é essencial. Agora a bola está com vocês. A chave do sucesso é a revisão. Parem um pouco e pensem. Qual desses temas que a gente viu hoje ainda não está 100% na cabeça? É focar nesse ponto que transforma o estudo em acertos na hora da prova. É essa atitude que leva à aprovação. Bons estudos e a gente se vê na próxima.